Antônia Viçoso, Departamento de Anatomia da UFPE, e segundo membro interno, então já tem de anatomia. Vou pedir para alguém lá, para o secretário da UFPE, tá? Quem vai se habilitar aí. É importante ler, né? E como membro interno, a doutora Ana Cristina Brasileiro Vidal. Então, o pleito terá cerca de 40 minutos para a apresentação, onde após a apresentação de pleito, a banca irá compor aqui nessa mesa para a arguição. Então, eu passo a palavra a pleito e eu gostaria de saber de alguém que possa ir lá depois da apresentação, né? Da vez, para que ele faça a notificação. Tudo bem? Pode começar. Bem, boa tarde, meu nome é Cleiton, vou apresentar o trabalho de defesa da minha dissertação, cujo título é a investigação do potencial genotóxico do fármaco omeprazol através dos testes de metástase in vitro e in vivo. O trabalho foi orientado por professora Neide e orientado por Maria Eliane Zé. Bem, na terapia endodôntica convencional, que são procedimentos realizados na boca dentária, são utilizadas uma série de substâncias que, por entrar em contato íntimo com os tecidos, é importante que tais substâncias não sejam nocivas ao organismo, ou seja, sejam biocompatíveis. Dentre os principais procedimentos endodônticos está a bucotomia, e nesse procedimento a droga de escolha é o omeprazol, que tem um longo e bem sucedido histórico de uso clínico. Bem, apesar de que a droga de escolha, uma série de levantamentos existe a respeito de sua segurança genética, por conta de possíveis efeitos genotóxicos, mutagênicos e carcinogênicos. Todos esses efeitos se devem ao constituinte primário da sua formulação, que é o formaldeído. Apesar desses levantamentos, há uma certa divergência entre vários autores com respeito à genotoxicidade e mutagenicidade do omeprazol. Bem, agora por que fazer um estudo sobre a genotoxicidade do omeprazol? É através da pesquisa genotoxicológica que você pode avaliar os possíveis efeitos de um determinado fármaco sobre a saúde de indivíduos. E essa importância se relaciona com o fato que alterações cromossômicas podem induzir mutações e, consequentemente, pode ocorrer o desenvolvimento de um processo neoplásico. Como o omeprazol é uma droga mundialmente utilizada e há uma certa divergência entre os trabalhos até então, se faz necessário uma abordagem mais ampla sobre esse assunto. Bem, o omeprazol foi introduzido em 1904 por Buckley, mas só passou a ser utilizado em 1930, quando o suíço foi para o uso. Ele é de fácil execução, ele é facilmente encontrado e possui um baixo custo. Bem, a formulação constitui 19% de formaldeído, 35% de tresol, 15% de glicerina e 21% de água. A glicerina funciona como veículo, além de atenuar o poder irritante do omeprazol. O tresol também possui esse poder atenuante e possui também propriedades antissépticas. E também tem trabalhos que demonstram que ele aumenta o poder bactericida do formaldeído. O formaldeído, por sua vez, ele vai interagir quimicamente com a proteína, causando uma trombose e consequente isquemia. Essa reação vai causar precipitação proteica e, consequentemente, a morte das bactérias. Entretanto, essa reação ela também acontece com o tecido, causando um tecido do paciente, né? Causando a fixação tecidual. Apesar do grande sucesso clínico e radiográfico do omeprazol, são relatados uma série de efeitos adversos, dentre os quais efeitos no animal sucessor, difusão sistêmica nos tecidos adjacentes, exfoliação dentária precoce, que seria a queda do dente antes do período fisiológico, e reação inflamatória severa e citotoxicidade. Temos outros questionamentos a respeito, se devem ao formaldeído, quanto à genotoxicidade, mutagenicidade e carcinogenicidade. A IARC 2006, que é a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, ela reclassificou o formaldeído de provado carcinógeno humano para conhecido carcinógeno humano. Por quê? A suficiente evidência para câncer nasofaríngeo, limitada evidência para câncer nasal e seios paranasais e forte, mas não suficiente evidência para leucemia. Bem, aqui nós temos um prato com omeprazol
da empresa Moio, que leva no seu invólucro uma reclamação da ausência, que é uma reclamação do alerta do fabricante aos riscos do uso desse medicamento. Bem, o formaldeído é o aldeído mais simples e mais utilizado. Ele é um gás incolor que usou característico utilizado na fabricação de várias substâncias em indústrias, como tinta, plásticos, etc. Ele é rapidamente absorvido, metabolizado e excretado, possuindo um tempo de meia-vida entre 1 e 1 minuto e meio em casos de 1 ano. A sua metabolização é extremamente semelhante nos mamíferos e é realizada principalmente pela FDH, que é a formaldeído desidrogenado, que é presente principalmente no fígado e nos eritrócitos. Aqui nós temos um esquema da metabolização, onde uma ação de 2 cofatores, que é glutatiônio nas demais, juntamente com 2 enzimas, que é o formaldeído desidrogenado e é metilglutatiônio hidrolado, o formaldeído vai ser convertido a formato. Esse formato, por sua vez, ele vai ser metabolizado, vai entrar no fundo de carbono, fazendo parte das síntese de purinas, que vão ser utilizadas tanto na síntese de DNA, RNA e proteínas. Esse formato também pode ser excretado na forma de sal pela urina e pode também originar CO2 e H2O. Outro tipo de formaldeído pode seguir, ele pode reagir diretamente com moléculas biológicas, nesse caso levando à formação de ligações cruzadas. E se não forem corrigidas a tempo, pode levar à formação de mutações. A odontologia atual, ela tem como linha manter o dente decido até a época das suas quedas ideológicas, que visa manter a mastigação, a fonação e a estética da criança. Bem, a pulpotomia é um dos procedimentos conservadores mais utilizados nesse tipo de tratamento. Porém, há uma certa discordância em relação à técnica e aos materiais ideais para esse tratamento. O material típico como ideal deve ser bactericida, não causar dano à polpa e estruturas relacionadas, favorecer a cicatrização da polpa radicular e não interferir no processo fisiológico de reabsorção. Dentre todas essas características, o forma-cresol é apenas bactericida. Aqui nós temos um esquema de como ocorre a pulpotomia. Com a exposição da polpa através de uma cárie, ou se não de um trauma, ocorre a infecção da polpa coronária. Então, a retirada a câmara pulpar, o perto da câmara pulpar, com a extração da parte superior, que é a polpa coronária, mas deixando a polpa radicular vital. Então, se aplica o forma-cresol durante 5 minutos e após essa aplicação, coloca-se o óxido de zinco, então faz a restauração do dente. Bem, os ensaios citogenéticos, o principal uso deles são na avaliação da mutagênese inclusiva. Porém, eles também são utilizados no diagnóstico de síndrome de instabilidade, no monitoramento ambiental e ecológico e também na avaliação dos riscos do ambiente de trabalho. E a importância desses ensaios se devem na correlação entre o alto índice de alterações com o maior risco de desenvolvimento de câncer. Bem, desde os ensaios, nós utilizamos o teste metástasis, que é um teste simples e sensível, considerado eficiente e marcador nos efeitos iniciais na predisposição do câncer. E apesar de haver uma certa variação individual, ele nos fornece uma boa estimativa dessa resposta. E tem como objetivo identificação de alterações cromossômicas, que são alterações estruturais, que são visualizadas nos cromossomos no estágio de metástase. Bem, a maioria das reações encontradas é letal, porque vai levar a perda de material genético essencial, ou então vai causar um impedimento de um novo ciclo celular. Acompanhado com essas lesões letais, ocorrem lesões mais estáveis e compatíveis com a divisão celular normal, que são translocações e pequenas deleções, que vão ser possíveis riscos, vão causar possíveis riscos às gerações futuras. Aqui temos um esquema dos principais tipos de alterações encontradas. São dos 2 tipos, que são tipos cromossômicos, onde vai afetar os 2 braços do cromossomo, as 2 cromáticas, e do tipo cromatídica, que vai afetar apenas um braço. A primeira diferenciação que devemos fazer é entre gap e uma quebra. Um gap é uma discontinuidade na região não corada, menor ou igual à espessura do braço cardiopulmonar, enquanto que a quebra
uma lesão maior que essa. Bem, os tipos cromosômicos mais comuns são o gap isocromatismo, a quebra isocromatismo, também temos o descenso e cromossomia inversa. No tipo cromatístico, nós temos o gap cromatístico, a quebra cromatística, bem como outras lesões mais complexas. Bem, os ensaios em vivo, nós utilizamos os linfócitos, que eles são de fácil obtenção, crescem rapidamente e conhecem um grande número de metástases. Dentre as vantagens desses ensaios em vivo, estão que é um teste extremamente rápido, você basta colher o sangue e já preparar a cultura, e você pode pegar altas dosagens de droga, que não seria possível ser feito em vivo, uma vez que as doses em vivo não podem ultrapassar 2.000 mg por quilo de peso do animal. Então você pode extrapolar esses valores. E ele é muito mais barato em relação aos ensaios em vivo. As desvantagens é que a metabolização é extremamente deficiente e às vezes se faz necessário o uso da fração S9, que é uma homogenato de fibras de rato, que vai justamente suprir essa metabolização deficiente. Por que às vezes se faz necessário a fração S9? Porque alguns agentes são pró-mutágeis. Eles precisam antes serem metabolizados para que possam exercer seus efeitos prejudiciais sobre o DNA, o que não é o caso do formaldeído. Bem, nos ensaios em vivo são utilizados camundongos, porque eles são pequenos, dóceis e têm uma fisiologia conhecida. Dentre as vantagens dos ensaios em vivo, existência de processos orgânicos simples, mecanismo de reparo, metabolização, absorção e excreção, e nos fornece análises mais realistas e adequadas. Dentre as desvantagens estão o alto custo, cada camundongo ou agelo custa R$20, e cada experimento nós utilizamos 20 ou 10 animais. Então, só em camundongo já são R$200. E necessita de cuidados especiais de manuseio, porque caso não seja feito corretamente, pode alterar significativamente os seus resultados, gerando falso positivo ou falso negativo. Bem, os objetivos, no geral, é investigar os potenciais efeitos genotóxicos ocasionados pela exposição ao fármaco clomifenol através de ensaios citogenéticos in vitro e in vivo. Detectar os objetivos específicos, detectar possíveis efeitos genotóxicos induzidos pelo fármaco clomifenol através de testes de metástases, entregando linfócitos de transfere humano. Investigar possíveis diferenças quanto à frequência de aberrações cromossômicas induzidas pelas diluições de clomifenol em culturas de células após a exposição de 24 e 48 horas. E analisar possíveis variações quanto à frequência de aberrações cromossômicas de acordo com os cromossomos em linfócitos em cultura. Também detectar possíveis efeitos genotóxicos induzidos pelo clomifenol através de testes metástases, só que utilizando células de medula óssea de camundongo. E analisar possíveis variações quanto à frequência de aberrações cromossômicas em células de camundongo de acordo com o sexo. Averiguar quais os tipos de aberrações mais frequentemente induzidas em ambos os tipos experimentais e analisar a luz dos resultados dos potenciais riscos em termos de genotoxicidade da exposição das populações humanas aos fármacos clomifenol. Bem, como droga teste, nós utilizamos o clomifenol da empresa biodinâmica, química farmacêutica, e através de ensaios pilotos nós escolhemos 20 diluições para ser empregados em ambos os experimentos, e nos experimentos in vitro nós inoculamos 50 microlitros da diluição apropriada na cultura, e nos ensaios em vivo nós inoculamos via intraperitoneal 0,1 ml por 10 gramas de peso no animal. Como solvente para diluições, nós utilizamos glicerina com água destilada externa na proporção de 1 para 1. Nos experimentos in vitro, foram coletadas amostras de sangue de 4 pacientes após o preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido. Como critério de inclusão para esses grupos, os pacientes deveriam estar sem uso de medicamentos, não fumantes, não injeção de bebidas alcoólicas durante o aumento ativo, e não exposição à radiação terapêutica ou diagnóstica, uma vacinação viral, e não consumo de drogas ilícitas nos últimos 6 meses. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do CCF pela Universidade Federal do Rio. No fluxograma in vitro, primeiramente nós fizemos a cultura
com 4 ml de NPI da guia, 1 ml de soro fecal-bovino inativado, 0,5 ml de sangue total e 0,8 ml de hemaglobina. Essa cultura ficou em estufa durante 24 horas a 37 graus Celsius. Após esse período, nós fizemos a aplicação do agente teste, que é o pronoprazol, do líquido pronoprazol. Em nossos estudos, nós utilizamos 2 centros experimentais, de 48 e 72 horas. Antes do término desse período, nós aplicamos a colchicina para parar a célula circuncelular em fase de metástase. Após esse período de 2 horas, nós fizemos a colheita, um tratamento hipotônico com café 0,075 molar durante 15 minutos a 37 graus Celsius. Então, você vê para fixação e coloração com guincho. Nos experimentos de guincho, utilizamos ao 100 camundongos, 150 machos e 50 fêmeas, do tipo albino e juéter. Se for conhecido pelo biotério de sensitividade da Gil Magalhães, e o estudo foi aprovado pela Comissão de Ética, o Diagnóstico do Céu e Futuro. Os programas de vivo, primeiramente, os animais foram pesados, marcados, e de acordo com o seu peso, nós aplicamos a quantidade adequada da diluição do pronoprazol. Após 22 horas dessa primeira inoculação, nós inoculamos também a colchicina via intraperitoneal. Após 2 horas da colchicina, os animais foram eutanasiados através do deslocamento cervical. Nós fizemos a remoção do fêmur dos animais para a extração da medula óssea com solução isotônica de NaCl 0,9%. Fizemos então o tratamento isotônico após a homogenização com KPL 0,075 molar durante 25 minutos, só que o KPL gelado, 5 graus Celsius. Fizemos a fixação e a coloração com guincho. Bem, nas análises in vitro, foram analisados um todo de 100 metástases por paciente de diluição em ambos os centros experimentais, totalizando 400 metástases por diluição experimental. E as metástases foram analisadas com a presença de aberrações cromossômicas, os tipos de aberrações cromossômicas, que foram classificados como guerricromatítico, guerricromatítico, quebra cromatística, quebra hidrocromatística, fragmento acento simples, fragmento acento duplo, cromossomiamento anel e outro. E também foi contabilizado o número total de aberrações cromossômicas e foi feita essa classificação de acordo com o grupo cromossômico. Apenas metástases contendo 46, mais ou menos, centrômeros foram analisadas. Essas metástases deveriam ter boa coloração, cromossomos bem individualizados e não sobreposição desses cromossomos. E os mesmos parâmetros foram utilizados para a análise do controle. Nas análises in vitro, foram contabilizadas 50 metástases por animal de diluição em ambos os sexos, totalizando 300 metástases de diluição sexo. As metástases foram analisadas com a presença de aberrações cromossômicas, os tipos de aberrações que foram os mesmos das anterior, e o número de aberrações cromossômicas. E apenas metástases contendo 40, mais ou menos um centrômetro, foram analisadas seguindo os mesmos parâmetros, como dito anterior, e esses parâmetros foram utilizados também para a análise de controle negativo e positivo. Na análise estatística, nós utilizamos o teste de quadrado e empregamos esses programas. Foram Excel, o programa RD2.10.0. E todas as análises foram levadas a um nível de significância de 5%. E aqui nós temos uma tabela com os resultados do contrato, onde nós temos a descrição das diluições utilizadas, o número total de células analisadas, as células normais, o percentual de número, as células alteradas, e também o número total de aberrações cromossômicas, bem como a descrição de quais são os tipos de aberrações cromossômicas encontradas. Bem, tudo das 48 horas, apenas as diluições de 1 para 50 e 1 para 100 apresentaram diferenças significativas quando comparadas ao grupo controle, onde na diluição de 1 para 50, 12,75% das células apresentavam alterações cromossômicas e na diluição de 1 para 100, 7,5% dessas células, enquanto o controle apresentava 2,75% de células com alterações. E os tipos de alterações mais encontradas foram guerras cromatísticos e quebras cromatísticas. Em culturas de 72 horas, resultados semelhantes foram obtidos, onde apenas as diluições de 1 para 50 e 1 para 100 apresentaram resultado positivo quando comparado ao controle
85% de células alteradas e um paciente 9,5%. E enquanto que o controle são 3% de células com alteração. Entretanto, se compararmos as outras diluições com o controle, com o grupo controle, também observamos um leve aumento na indução de alterações cromossômicas. Esse achado também não deve ser considerado, porque podem pesar de acordo com a variabilidade genética do indivíduo, que pode sim ser encontrado com danos cromossômicos. Bem, da mesma forma, como disse anteriormente, os tipos cromatídicos, os tipos de lesões mais encontrados como herpes e quebras cromatídicas. Nós também fizemos uma análise, uma classificação das alterações cromossômicas de acordo com o grupo cromossômico afetado. Nesse tipo de análise, nós utilizamos apenas 4 tipos de lesões, que foram herpes e quebras cromossômicas e herpes cromatídicos e quebras cromossômicas e quebras cromossômicas e quebras cromatídicas. Por quê? Porque através da coloração convencional fica inviável você fazer essa classificação para as outras lesões. Seria necessário uma técnica de bandeamento, ou senão os bichos conseguem ser mais modernos e apropriados. Pela coloração convencional, foi possível apenas fazer a classificação para esses 4 tipos de lesões. Bem, os grupos mais afetados foram os grupos A, B e C, onde no grupo A se observou um total de 30 alterações cromossômicas, no grupo B 19 e no grupo C 44. E, totalizando, em cultura de 48 horas, foram observadas 111 alterações cromossômicas. Em cultura de 72 horas, resultados semelhantes foram obtidos. Porém, houve um aumento na indução de alterações cromossômicas nesses 4 grupos, onde no grupo A, 58 alterações, no grupo B 20, no grupo C 61, totalizando 162 alterações, que foi superior em comparação à cultura de 48 horas, onde só foram observadas 111 alterações. Tem alguns tipos de alterações cromossômicas encontradas. Aqui nós temos uma metástase normal, com cromossomos bem individualizados, separados, sem sobreposição, e aqui as alterações. Aqui nós temos um gap cromatídico, um gap isocromatídico, uma quebra isocromatídica, um cromossomo e anel, uma troca simétrica entre 2 cromossomos, um dissêntrico bem característico, apresentando 2 centrômeros, um dissêntrico triradial, um dissêntrico triradial também, só que apresentando um outro cromossomo com gap cromatídico. Bem, nos experimentos in vivo, apenas camundongos machos, para a divisão de 1 para 50, apresentaram diferenças significativas quando comparados ao controle negativo, não sendo obtida resposta para as outras diluições. Na diluição de 1 para 5 foi observada a alteração de 6% da célula, enquanto que no grupo controle negativo, apenas 2%. Dos tipos de alterações cromossômicas mais encontrados, mais uma vez são gap e quebras cromatídicas. Já em fêmeas, não foram observadas respostas significativas para nenhuma das diluições em comparação ao grupo controle. Entretanto, mais uma vez eu demonstro que, apesar de não ter havido diferença significativa, ocorreu um aumento no percentual de alterações cromossômicas com o uso dessas diluições, quando comparado ao controle negativo. Mais uma vez, foram gaps e quebras cromatídicas. Bem, aqui nós temos uma metástase normal de camundongo, apresentando 40 cromossomos, todos eles acrocêntricos. Temos uma metástase apresentando cromossomo com gap cromatídico, uma quebra cromatídica e um fragmento acêntrico físico. Bem, para uma melhor avaliação dos experimentos, nós utilizamos o potencial genotóxico como agressão, nós utilizamos 2 tipos de modelos, in vitro e in vivo, que é com a participação de processos fisiológicos. Por quê? Porque através disso nós vamos saber a importância desses processos no que diz respeito à indução de alterações cromossômicas. Bem, nos experimentos in vivo, apenas as diluições mais concentradas induziram alterações cromossômicas de maneira significativa, e corroboram os resultados obtidos de outros autores.
Aguilar e colaboradores que entregaram 10 etapas iniciadas embrionárias de tecido, e Nishimura e colaboradores fizeram o mesmo teste, só que com células de corpo dentário humano. Eles concluíram que o fomoprazol, mesmo utilizado em pequenas concentrações, foi capaz de induzir aberrações cromossômicas de maneira significativa. Gás e Siqueira, eles fizeram a avaliação da mutagenicidade do fomoprazol através do SOS cromoteste em procariotas, nesse caso, perigoso. É um teste no qual ocorre a indução desse mecanismo de reparo pelo PFAE, que é o SOS, o mecanismo de reparo do SOS. E eles confirmaram que dentro de todas as substâncias por eles testadas, o fomoprazol foi muito apresentar efeitos citotóxicos e mutagênicos severos. Bem, também foi encontrado na literatura estudos avaliando a indução de aberrações cromossômicas em pacientes que se submeteram à apotomia. Lançar colaboradores, eles fizeram culturas antes e após apotomia única. Eles observaram que houve um aumento no percentual de aberrações cromossômicas, mas esse aumento não foi significante. Porém, para muitos pacientes, o fomoprazol foi sim genotóxico, levantando questionamentos quanto à segurança desse quadro. E os autores apontaram essa diferença em relação à variabilidade genética que ocorre entre os indivíduos. Desde colaboradores, eles fizeram estudos semelhantes ao tratado, só que entregando um maior número de pacientes, um maior índice, né, em amostrar, que precisavam de uma ou duas pupotomias. Eles demonstraram que houve diferenças significativas comparando entre o grupo tratado e o grupo controle para todas as variáveis testadas. Entretanto, não houve diferença significativa comparando os pacientes que se submeteram a uma ou duas pupotomias. Entretanto, resultados negativos também são obtidos, são encontrados na literatura. Daí o que eles fizeram a avaliação da mutagenicidade do fomoprazol através do PSM e não encontraram uma resposta positiva. Ribeiro, da Silva e Ramos e colaboradores, eles fizeram a avaliação da genotoxicidade do fomoprazol através do PSM. Todos eles obtiveram resposta negativa. E eles falaram que, em relação a essa resposta positiva, negativa, foi causada pela inibição de espécies reativas do oxigênio, que é causada pelo presol, na função do presol, presente na formulação do fomoprazol, e também que essa resposta negativa foi devido ao tipo de lesão que é provocada pelo fomoprazol, que são lesões do tipo ligações cruzadas, que impedem que o DNA migre no teste de cometa. Dessa forma, mesmo havendo uma lesão genotóxica, um dano genotóxico, é inviável a obtenção de um resultado positivo nesse tipo de teste. Bem, o tempo trabalhado também com tempo de exposição causaria uma indução maior da aberrações cromossômicas. A média do percentual de células com aberrações cromossômicas em cultura de 48 horas foi de 5,5%, em 72 horas 7,8%. A média do número total de aberrações cromossômicas foi de 23,8 em 48 horas e 33,8 em 72 horas. Isso demonstra que o aumento no tempo de exposição causa sim um aumento na indução de aberrações cromossômicas. Isso pode ser devido à inexistência de uma metabolização eficiente em vitro. Como eu já tinha falado, a metabolização do formaldeído dura entre 1 e 1 minuto e meio. Porém, como não há metabolização em vitro, é muito deficiente, o formaldeído pode ter desempenhado maior dano nessa célula por falta dessa metabolização. Bem, também foi feita uma base da sequência de aberrações cromossômicas de acordo com os grupos cromossômicos, onde os 3 grupos cromossômicos mais afetados foram o grupo A, B e C, onde 48 horas o grupo A se observou 5 alterações, o grupo B 19 e o grupo C 44. Já em 72 horas, o grupo A apresentou praticamente o dobro de aberrações cromossômicas e tiveram levemente no grupo B e no grupo C. Bem, células em cultura, sob determinadas condições de estresse, elas vão apresentar regiões mais sensíveis à formação de guedes e quebras. Essas regiões são conhecidas como sítios frágeis, que correspondem a hotspots e pontos quentes no genoma, que são regiões mais suscetíveis à ocorrência de alterações cromossômicas. Esses sítios frágeis eles podem ser classificados em raros, que ocorrem em apenas 5% da população,
são pessoas que possuem alguma doença genética. E tipos frágeis comuns, que estão presentes em todos os indivíduos, que são regiões ricas em AT, e geralmente grandes genes transcricionalmente ativos localizam-se nessas regiões. Bem, ao todo foram aproximadamente 200 tipos frágeis comuns foram mapeados em corpos humanos. Desses, 22 foram analisados ao nível molecular. Desses 22, 16 apresentam uma frequência de queda acima de 1,5%, que são eles. E dentre esses tipos frágeis comuns, com a exceção do grupo E, ou dos frágeis 16, do grupo E, todos os outros localizam-se justamente no grupo A, no B e no C, corroborando com os resultados de nossas estudos. Bem, os grupos A, B e C contabilizam 25 cromossomos em homens e 26 em mulheres. Então, como eles representam mais da metade do material genético humano, é esperado que ocorra uma maior quantidade de alterações nesses cromossomos. E, além do mais, os filhos frágeis comuns eles são apenas alvos preferenciais e não exclusivos para alterações cromossômicas, inclusive são espontâneas. E a importância dos KNP são que eles são alvos preferenciais para danos indutores não congênitos em lesões granulares, ou seja, eles se dirigem o processo neoplásico e fosfato inicial. Bem, nos experimentos em vivo, apenas machos, cabulosos machos, para a diluição de uma apresentaram diferentes significativas comparadas ao controle negativo. Isso demonstra a distribuição sistêmica do formoterol, porque nós aplicamos a droga intraperitoneal 24 horas após, nós fizemos a extração da medula óssea e mesmo assim observamos alterações cromossômicas. De uma forma geral, existem poucos estudos em vivo com formoterol. Ambos de colaboradores, entregando testes micronúcleos, também com o camundonúcleo S, obtiveram resultados semelhantes após a inoculação via intraperitoneal de diluição do formoterol. Os resultados de Vazar e colaboradores, de três colaboradores, também demonstram essa distribuição sistêmica, porque eles observaram as reações cromossômicas 24 horas após essa exposição. Bem, os efeitos do formaldeído sobre o DNA, ele vai causar uma indução de ligações cruzadas do tipo DNA-proteína e vai causar uma síntese determinada desse DNA, que são lesões que podem bloquear a replicação, e que, caso não sejam corrigidas a tempo, vão levar à formação de mutações. Bem, o formaldeído, apesar de ele ser um agente tóxico, ele é um metabólico comum encontrado em todas as células dos indivíduos. Os mamíferos desenvolveram uma série de vias metabólicas capazes de combater e neutralizar esses efeitos adversos. Como os colaboradores, eles descreveram um mecanismo protetor capaz de evitar a formação de ligações cruzadas do tipo DNA-proteína em concentrações inferiores a 10 micromolar e 5 mg por ml de formaldeído. Aparentemente, a dose final de formaldeído presente na diluição de 1:50 em macho foi capaz de ultrapassar a capacidade de detoxificação biológica desses animais, gerando um aumento significativo no percentual de aberrações cromossômicas. Bem, também foi estudado, avaliado a indução de aberrações cromossômicas de acordo com o sexo do indivíduo, porém não foram encontradas grandes diferenças comparando macho e fêmea. Mesmo constatando que apenas a distribuição de 1:50 em macho foi capaz de induzir aberrações cromossômicas, se você comparar o percentual de células com aberrações cromossômicas e o número total dessas alterações entre macho e fêmea para todas as diluições, elas são extremamente semelhantes entre si. O que eu quero dizer com isso? A diluição de 1:50 de macho e a diluição de 1:50 de fêmea, 1:100 macho e 1:100 fêmea, os resultados são praticamente idênticos, são muito semelhantes. E a análise estatística não deve ser considerada como um fator determinante na validação dos testes de genotoxicidade. A relevância biológica dos resultados deve ser antes considerada. Como eu falei anteriormente, não se obteve resposta positiva para nenhuma das diluições em animais fêmeas. Porém, como eu disse, há um leve aumento no percentual de aberrações cromossômicas para todas as diluições quando comparadas ao controle negativo. Isso também deve ser considerado
porque a gente sabe que cada indivíduo vai responder de uma forma diferente a uma determinada agente. Então, isso também deve ser considerado, porque pode sim ser responsável pelo ocorrência de um processo de função de aberração. Bem, os tipos mais comuns de aberrações foram extramatísticos e quebra-extramatísticos. Porém, outros tipos de aberrações também foram encontrados. Os resultados são semelhantes aos de outros estudos e provavelmente é porque o formaldehído é um químico altamente reativo, capaz de interagir com proteínas, DNA, RNA e outras macromoléculas. Ele tem uma ação direta no controle da expressão gênica, influenciando a síntese do DNA no reparo e na regulação da proliferação celular. Todas as características podem ser influenciadas na ampla variedade de aberrações cromossômicas observadas nesse estudo. De uma maneira geral, poucos trabalhos existem sobre a segurança genética do formaldehído. O que existe muito na literatura são trabalhos com a segurança genética do formaldehído. Então, a partir disso, os autores tentam extrapolar esses resultados para fazer a segurança do formaldehído, que é um erro, porque você tem que fazer essa análise diferenciada. Porque só a partir disso você vai poder saber até que ponto o formaldehído ou o formaldehído vai sim ser responsável pela indução de aberrações cromossômicas de maneira significativa. Tem outros questionamentos. Ambos os colaboradores eles demonstraram que trabalho que a aplicação do formaldehído é totalmente arbitrária e sem cunho científico. Como é feita essa aplicação? Você pega um pequeno algodão, coloca algumas gotas de formaldehído, retira o excesso do formaldehído e aplica na câmara pulsar, em contato com a polpa do paciente. Ou seja, você não está medindo a quantidade correta, você não está aplicando, você simplesmente está colocando a droga sem medição alguma, o que é um erro. Radiology, em 2003, os colaboradores, eles demonstraram também que a dose aplicada no formaldehído é muitas vezes superior à mínima requerida para exercer seus efeitos. Já foi confirmado que a diluição de 1 para 5 é tão eficaz quanto a formulação original do grupo. E mesmo assim, continua-se utilizando a formulação total, a sua concentração total. Um estudo bem interessante foi realizado em 2008 por milhões de colaboradores nos Estados Unidos, onde eles entrevistaram os 92 dentistas. Desses 92 dentistas, 71% disseram que utilizavam drogas como formaldehído com drogas de folha. E desses 71%, 28,3% usavam a droga na sua mais alta concentração. E já é confirmado que não se deve utilizar, porque é 1 para 5 é tão eficaz e com menos efeitos adversos. Bem, e desses 70%, 73% disseram não ter preocupação com a segurança, seja ela contra a toxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade, tanto do formaldehído quanto do formaldehído. Então, pessoas que eram para ter o conhecimento sobre isso simplesmente ignoram ou desconhecem isso, expondo seus pacientes a um risco muitas vezes desnecessário. Bem, o aparente sucesso relacionado ao uso do formaldehído se baseia exclusivamente em estudos químicos e radiográficos. Entretanto, estudos histopatológicos demonstram se tratar de uma droga extremamente tóxica e não biocompatível. Isso, por si só, já seria um motivo para o abandono do formaldehído. O insucesso também tem sido relatado como insucesso de copotomias consideradas bem-sucedidas durante as etapas iniciais com o tratamento de formaldehído. Por quê? Se faz o tratamento, a copotomia. Pouco tempo depois se faz uma análise clínica e radiográfica e vê que está tudo ok. Contudo, com o passar do tempo, esses tempo que foram considerados, essas copotomias que foram consideradas bem-sucedidas, elas tendem a sofrer uma série de alterações. Vai ocorrer foliação primária, reabsorção e também, em alguns casos, ocorre até mudança da coloração do dente, demonstrando que nem todas, que o formaldehído não é tão eficaz como pensado. Bem, outro dado é em relação aos danos citogenéticos eles serem cumulativos. A pessoa, o organismo vai sofrer uma série de alterações ao longo de sua vida e pode, com o passar do tempo, desenvolver um processo neoplásico. Nesse caso, deve ter um alerta especial, porque geralmente as copotomias são realizadas em crianças, entre 4 e 6 anos, que estão em fase de desenvolvimento e crescimento.
e que, inevitavelmente, vão se expor a outros agentes potencialmente genotóxicos. Ou seja, com o passar do tempo, elas podem sim desenvolver um processo mais sério. Isso vai causar um risco à saúde desse paciente. Bem, todos esses achados demonstram a importância dos estudos sobre a segurança genética no emprego do flumocresol. Então, devemos ter que continuar o uso do flumocresol, ao meu ver, sim, porque existem metodologias que podem substituir de maneira muito mais eficaz o flumocresol. E autores que defendem o uso do flumocresol, eles falam que ainda não existem provas suficientes para que ele produza efeitos genéticos significativos. Porém, eles exercem uma série de efeitos adversos que por si só já deveriam ter excluído ele do seu uso. Bem, os danos sintéticos para a descontinuidade do uso do flumocresol parecem ser os fatores econômicos e históricos, porque é uma droga utilizada desde os anos 30 no tratamento endodôntico e é extremamente barata e de fácil execução, enquanto que outros procedimentos são mais onerosos e mais difíceis de serem realizados. Bem, o fármaco, como eu disse, o flumocresol é capaz de induzir a reação cromosômica de maneira dose dependente em ambos os modelos experimentais. O aumento no tempo de exposição ao flumocresol é principalmente no principal de aberração cromosômica e de aberração cromosômica por células in cultura. Através dos experimentos in vitro, observa-se que as aberrações cromossômicas oriundas da exposição ao flumocresol ocorrem de maneira diferenciada entre os grupos cromossômicos. As pessoas preferencialmente cromossômicas apresentam alta frequência dos sítios estágicos comuns. Diferenças sexuais parecem não ser capazes de induzir alterações no padrão de ocorrência das aberrações cromosômicas em animais fêmeas e machos. Em ambos os ensaios citogenéticos, os tipos mais encontrados alterações foram quebras cromatídicas e quebras cromatídicas. Em ensaios de impressão no modelo vivo, as células apresentaram maior eficiência dos efeitos prejudiciais do flumocresol em comparação às células do modelo in vivo. E o uso indevido do flumocresol parece ser o principal responsável pelos efeitos relatados, efeitos genotóxicos relatados. Estudos adicionais sobre condições experimentais controladas e padronizadas devem ser realizados para uma mais ampla e eficiente avaliação genotóxica, mutagens e carcinogênicas do flumocresol. E abordagens de novos parâmetros, emprego de novas metodologias, clareza de informação do desenho experimental e sobre a exposição são uma forma da resolução dos questionamentos a respeito da segurança desses fármacos. A pesquisa e desenvolvimento de novas drogas e metodologias para aplicação em procedimentos endodônticos em substituição ao flumocresol deve ser considerada, pois mesmo não havendo respostas definitivas a respeito da segurança do flumocresol, é visível que esses fármacos estão longe de preencher todos os requisitos tidos como ideais. Vou fazer uma data de meio aqui, rápido. Primeiramente ao CNPq, pelo apoio financeiro, ao... Segunda, você tira o... Aqui. Não. Deixa eu passar aqui. Não é tirar isso aqui. E aí... Vou agradecer de novo, primeiro ao CNPq, pelo apoio financeiro, ao programa de pós-graduação em genética, ao Centro de Pesquisa da Bia Magalhães, ao Laboratório de Genética e Citogenética Animal, e a todos os professores e funcionários daqui do departamento e do AGEL também, a minha família, minha mãe que está ali, a minha irmã que veio entrevistar, meu cunhadão também, aos meus amigos que vieram presentes aqui, a minha orientadora, a professora Neide, que teve muita atenção comigo, estava na bancada trabalhando comigo, meus amados. Eliane, que vocês vão deixar aqui assim. A gente já estou cientista, tenho muito carinho com ela, ela tem muito amor para mim. A minha namorada, infelizmente, não apareceu, foi de lança. Mas ela tem que trabalhar e alguém tem que levar dinheiro para casa.